Olá, que bom estarmos juntos nesse domingo. Queria convidar você a juntos continuarmos tendo nosso tempo de reflexão, olhando de uma maneira bem especial para as parábolas contadas por Jesus. Histórias que trazem grandes ensinamentos, que revelam verdades profundas a respeito de Deus, a respeito de seu reino, a respeito de sua vontade para a minha vida e para a sua vida. Então, em alguns instantes, após o teaser, nós iniciaremos nossa conversa sobre a parábola de hoje, que é a parábola do fermento. Nossa parábola de hoje, conhecida como a parábola do fermento, é uma parábola que está registrada em dois evangelhos. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, e está registrado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 20 e verso 21, que é onde nós faremos a leitura daqui a pouco. Em Mateus, esta parábola, ela compõe um conjunto de 7 parábolas sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. E em Lucas, esta parábola é apresentada após outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. E ambas as parábolas são inseridas em reação à censura que Jesus recebe por parte dos líderes religiosos após ter curado uma mulher que por 18 anos viveu encurvada. Essa cura aconteceu num sábado e então há uma forte censura e então Lucas registra estas parábolas em conjunto. E eu vou ler com você então Lucas capítulo 13, verso 20 e 21 para nós observarmos essa parábola que nós vamos conversar hoje. Mais uma vez, ele perguntou, isto é, Jesus perguntou: ao que compararei o reino de Deus? Ele mesmo respondeu: é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, é como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus aqui, nesta parábola, está retratando aspectos do reino de Deus, do reino que ele estava ali inaugurando com a sua encarnação, com a sua vida, com o seu ministério. Jesus está falando do reino de Deus que ele veio inaugurar, que é chamado também na Bíblia como os últimos dias. Últimos dias que se iniciam com o nascimento, com a encarnação de Jesus e que vão ser os últimos dias até a volta de Cristo Jesus, quando ele mesmo estabelecerá o seu reino, agora de forma completa na sua volta. Então, o reino de Deus, do qual Jesus está dizendo nessa parábola, não é o reino vindouro, não é o reino em sua plenitude, não é o reino como o será na sua volta. Mas ele está falando do reino de Deus, como é a dinâmica do reino de Deus, nesse tempo chamado de últimos dias, nesse momento que Jesus veio inaugurar com o seu nascimento, com a sua encarnação, seu ministério, sua morte vicária e a sua ressurreição dentre os mortos. Tendo isso em mente, nós podemos prosseguir
Entendendo que a parábola, então, além de ser registrada em 2 evangelhos, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas, ela vem acompanhada de uma outra parábola que já foi abordada em um dos nossos Café com Bíblia. E essa parábola, na qual ela está sempre em companhia, é a parábola do grão de mostarda. O que nos leva a pensar quais são as semelhanças e quais são as distinções entre essas parábolas, por que elas aparecem juntas? Existem semelhanças entre elas? Existem distinções entre elas? Então, ainda em nível de introdução, eu queria pensar com você que existe uma semelhança básica entre a parábola do grão de mostarda, que vem sempre antes da parábola do fermento. Então, qual é a semelhança entre essas duas parábolas? A semelhança é que o reino retratado nessas duas parábolas produz consequências totalmente fora de proporção quando comparadas com o começo insignificante. Em ambas as parábolas, o reino tem um começo insignificante, mas os seus resultados são desproporcionais ao seu começo. Ele começa muito pequeno e termina ou se desenvolve, então se conclui de forma sempre muito maior do que o seu começo. Seja da pequena semente e a frondosa árvore, seja aqui no fermento escondido numa grande quantidade de farinha que leveda toda a farinha. Mas há também, ao mesmo tempo que há semelhança, há uma distinção básica. Que distinção básica existe aqui? A semente de mostarda, ele aponta para a expansão aparente do reino por todo o mundo. É o crescimento que é visível, que se pode ver, que se estende, que tem uma grande extensão. Pessoas vão ser alcançadas, igrejas estão sendo plantadas, pessoas estão se rendendo a Cristo Jesus. Então, a parábola do grão de mostarda nos mostra esse crescimento que é aparente, que é visível. Enquanto a parábola do fermento, ela mostra o poder interno e transformador do reino que influencia tudo, mas que parte de algo interior, algo invisível, algo que nós não podemos enxergar, mas que está transformando-nos de dentro para fora, atingindo todas as esferas da vida. Um terceiro aspecto, ainda em termos de introdução, é entendermos que a figura do fermento na Bíblia, ela é, via de regra, negativa. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Que a figura do fermento na Bíblia é, via de regra, negativa e nunca positiva. Fato que, se aplicado a esta parábola, se começarmos a entender o fermento dessa parábola como algo negativo, transformará totalmente a interpretação desta parábola como nós a conhecemos comumente. Se nós pensarmos nela numa conotação negativa, pensarmos o fermento aqui numa conotação negativa, nós precisamos, então, entender que a parábola ganhará um sentido bem diferente do que os pais da igreja, os reformadores e a igreja como um todo têm entendido ou compreendido dessa parábola. Por isso eu queria apontar algumas coisas com você, pelo menos 3 coisas. Primeiro, Jesus utilizou essa figura de forma negativa em Lucas 12, versículo 21. É verdade isso. Lá ele disse o seguinte: nesse meio tempo, tendo-se ajuntado uma multidão de milhares de pessoas, diz o texto, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente aos seus discípulos, dizendo o seguinte: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isto é, perceba, Jesus de fato, ele usou o fermento de forma negativa no capítulo anterior ao que nós estamos lendo. No capítulo 12, ele disse sobre o fermento uma perspectiva negativa, o fermento dos fariseus. Ele vai dizer do fermento como a hipocrisia. De fato, o fermento é usado de forma negativa também lá em Êxodo capítulo 14, versículo 20, quando ele se refere ao fermento nesse aspecto de algo ruim. Diz lá o texto o seguinte para nós, que durante 7 dias
vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Essas foram instruções quanto à celebração da Páscoa, onde o fermento, que simbolizava algo negativo, deveria ser retirado durante esse período. O apóstolo Paulo também vai usar a figura do fermento de uma forma negativa, lá em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Ele vai dizer lá o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha a instrução dele, versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Percebe o aspecto negativo do fermento? Maldade e perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, quando as pessoas dizem, não, mas o fermento na Bíblia tem uma conotação negativa. Sim, ele tem. Estou aqui demonstrando em 3 pontos diferentes, poderíamos ter usado mais, como, de fato, o fermento tem uma figura negativa ao longo das Escrituras. Que, via de regra, essa é a imagem. Mas se nós considerarmos que Jesus está usando aqui a imagem do fermento, a figura do fermento, com uma conotação negativa, a interpretação, então, dessa parábola vai ser transformada. Como será a interpretação dessa parábola se nós considerarmos que o fermento aqui está sendo usado num aspecto negativo? O fermento, então, passaria a representar o mal, lá como Êxodo capítulo 12, versículo 14 a 20, que contamina toda a massa com o quê? Com as heresias. Então, o fermento colocado em meio à massa seriam as heresias. Lembre-se que o fermento, ele era, na verdade, naquele momento ali, do Antigo Testamento, e também no Novo, ele era a massa guardada da semana anterior. Quando se fazia o pão, você separava uma parte da massa, guardava, para que essa massa fosse usada para levedar a outra massa. Correndo assim os riscos do quê? De que se essa massa da semana anterior fosse contaminada por bactérias, ela contaminaria então todos os pães que estão sendo produzidos a partir dela. Então, por isso, essa ideia também das heresias. Então, se o fermento que Jesus está dizendo aqui, Jesus está fazendo uma descrição de algo, de uma luta que vai acontecer no seu reino, de como o seu reino vai ser afetado por um fermento que vai trazer o mal, então, o que ele está dizendo aqui é que o fermento representa o mal. E que a árvore frondosa, lá da parábola do grão de mostarda, representaria, então, um grande reino aqui da terra. Como várias vezes a árvore frondosa traz essa figura de um grande reino da terra. Isso está lá em Daniel, em Ezequiel você encontra essa figura usada dessa maneira. Pois a semente do grão de mostarda, argumentam essas pessoas que defendem essa conotação negativa. A semente do grão de mostarda, ela não se transforma numa árvore, ela se transforma em um arbusto. E lá na parábola vai dizer que ela se transformou numa grande árvore. Desta forma, então, o reino seria contaminado. O que Jesus estaria dizendo nessa parábola é que o reino seria contaminado por falsos mestres e a pequena semente, que é como o pequeno rebanho de Deus, o pequeno rebanho de Jesus, que Jesus fala no capítulo 12, cresceria e se transformaria numa organização que abrigaria o próprio Satanás. Pois na parábola do grão de mostarda, os pássaros que vêm repousar sobre a pequena semente que se transformou numa grande árvore, representaria o próprio maligno, se nós passarmos a entender que toda vez que a Bíblia fala de fermento,
ela está falando uma conotação negativa e Jesus não poderia contrariar o que ele disse antes e aqui seria uma conotação negativa. Deixa eu trazer alguns contrapontos para isso. Alguns contrapontos a essa interpretação com conotação negativa. Primeiro, os defensores dessa interpretação negativa do fermento, eles esquecem, por exemplo, que figuras como leão e serpente são usados tanto com conotação negativa como com conotação positiva. Jesus é o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Satanás é o leão que anda ao redor, que brama querendo tragar-nos. É o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Então, você vê a figura do leão usado tanto numa conotação negativa como numa conotação positiva, tanto para se referir a Jesus como para se referir ao próprio Satanás. Satanás é a antiga serpente em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 20. Ele é a serpente em Gênesis capítulo 3. Mas Jesus também é a serpente. Jesus é a serpente levantada no deserto, lá em Números capítulo 21, verso 8 e 9, quando todo o acampamento está sendo atacado por víboras, e então Deus ordena a Moisés que construa uma serpente de bronze e a coloque num lugar alto, para que todos que olharem para ela não morram, embora estejam envenenados. E Jesus vai usar a mesma figura lá em João capítulo 3, antes do famoso João 3,16, dizendo que ele é a serpente que haveria de ser levantado. Que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto e quem olhasse seria salvo, Jesus seria aquele que seria levantado também no madeiro e quem olhasse para ele seria salvo. Então nós temos aqui uma figura usada muitas vezes de conotação negativa, que é a serpente, mas que também é usada de forma positiva ao referir-se a Jesus. Nós temos uma outra figura usada muito mais de forma positiva, que é o leão, mas também é usado de forma negativa em referência a Satanás. E o próprio fermento em si não é sempre algo a se evitar ou algo não aceito por Deus, como demonstra Levítico capítulo 7, versículo 13 e Levítico 23, versículos 15 a 18. Lá no versículo 13 do capítulo 7, Deus vai dizer, juntamente com a oferta de comunhão por gratidão, apresentará uma oferta que inclua bolos com fermento. E no capítulo 23, ele diz o seguinte, tragam de casa 2 pães feitos de 2 jarros da melhor farinha. Cozidos com quê? Cozidos com fermento, como oferta movida pelos primeiros frutos ao Senhor. E ele conclui lá, é oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Sim, a oferta feita com fermento de aroma agradável ao Senhor. Então são 2 aspectos que não são considerados com aqueles que defendem, não. O fermento sempre tem um aspecto negativo. E eu estou dizendo para você, mostrando aqui com você, que em Levítico há ofertas, sim, que deveriam ser oferecidas sem a presença do fermento, mas há ofertas também que deveriam ser trazidas com o fermento. E mais, existem linguagens que são muito mais positivas do que negativas, mas em algum momento é usado de forma negativa. E há outras que são muito mais usadas de forma negativa, mas que em algum momento é usado de forma positiva, que está aí expresso tanto na figura do leão como na figura da serpente. Então, o que nós tratamos até aqui a título de introdução? Primeiro, que a parábola foi registrada em 2 evangelhos, em Mateus e em Lucas. Segundo, que toda vez que ela foi registrada em companhia de uma outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Terceiro, nós vimos que a figura do fermento na Bíblia é, via de regra, não sempre, mas via de regra, é negativa. Mas esse texto é positiva. E, por último, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso lembrar-vos que parábola é um gênero literário característico, não exclusivo, mas característico do ensino de Jesus. E, então, deve ser lida e analisada como tal. Não é prudente ficar alegorizando esse texto.
Não é prudente começar a fazer perguntas do tipo, ou começar a imaginar o seguinte, a mulher que está nessa parábola, ela significa isto. A medida de farinha, seja aí 3 medidas ou uma grande quantidade, ela significa tal coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo de uma parábola é que a gente olhe o conjunto da parábola e perceba que nesse conjunto, Jesus está encontrando nesse conjunto semelhanças com o seu reino e convidando as pessoas que estão ali ouvindo ele em tempo real a observarem, a compreenderem esse reino que ele veio inaugurar. Esse reino que está acontecendo entre a sua encarnação e até a sua volta, um período chamado na Bíblia de últimos dias, ok? Então vamos ao texto propriamente dito e vamos aos seus detalhes. Nós temos ele tanto em Lucas, capítulo 13, verso 20 e 21, você pode acompanhar nesse texto, é esse que eu estou usando, ou você pode acompanhá-lo também em Mateus, capítulo 13, pela tradução da Revista Atualizada. Eu vou ler, na verdade, Lucas somente, mas eu vou ler com você em 2 versões, ok? Eu vou ler primeiro ela na NVI, que é a versão que nós sempre usamos, e na Almeida Revista Atualizada, que também é uma tradução muito respeitada e muito utilizada. Na NVI diz assim: mais uma vez ele perguntou, isso é, Jesus perguntou, a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Na Almeida Revista Atualizada, o texto está traduzido assim: disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Perceba primeiro, o fermento não era como o de hoje. Eu já mencionei isso aqui. O fermento, naquele momento, não era como o de hoje. Era, na verdade, a massa do pão guardada da semana anterior, que agora seria utilizado para levedar novamente a massa. E dessa massa, de novo, seria separada uma parte para a semana posterior. Então não era esse fermento que eu e você conhecemos, que é utilizado aí nos pães e nos bolos. Segundo aspecto, misturar ou esconder, que são as 2 palavras que nós encontramos, uma na NVI e outra na Almeida Revista Atualizada, misturar e esconder são termos correspondentes, ok? São correspondentes ao ato de pôr o fermento na massa. É somente isso que ele quer dizer. Não tem nada aqui para a gente poder ficar explorando. É o ato de pegar o fermento e colocar na massa, é isso. Essa expressão, uma grande quantidade, ou na Revista Atualizada, como 3 medidas, correspondem a aproximadamente 25 quilos de farinha. Pão suficiente, segundo alguns autores, para aproximadamente 100 pessoas. Então isso quer dizer alguma coisa? Não. Isso quer dizer que foi feito uma grande quantidade de pão. Algo que não é a primeira vez que acontece nas Escrituras. Quando se lê Gênesis capítulo 18, verso 6, quando Abraão e Sara recebem os anjos na sua casa, qual é a quantidade que eles preparam de pão? É a mesma quantidade. Quando lá no livro de Juízes, Gideão é chamado para se tornar o libertador e o novo juiz, qual é a quantidade de pão que ele prepara? É a mesma quantidade. Quando Ana, mãe de Samuel, vai levar Samuel para o templo e deixá-lo lá para crescer ali junto com o profeta, com o sacerdote Eli, qual a quantidade de pão? É a mesma quantidade de pão que é preparado aqui, a mesma quantidade de farinha, né? Os 25 quilos de farinha. Então, Jesus está pegando algo comum do dia a dia, do cotidiano. Há uma outra expressão ainda na parábola, que vai dizer que então toda a massa ficou fermentada, ou até ficar tudo levedado. Esse tudo, ou toda a massa, está aqui para enfatizar que a ação do fermento é sobre a totalidade da massa, tá certo? Então toda a massa, ou tudo ficou levedado, é simplesmente para demonstrar que o fermento ele agiu sobre a totalidade da massa. Então, tendo esses detalhes
em mente qual é a mensagem da parábola. Qual é a mensagem dessa parábola? Que, assim, ela é um desafio para nós, é um desafio para quem vai expor essa parábola, porque nós amamos a originalidade, nós amamos ser original. Mas tentar ser original nessa parábola é um sério risco de trazer a essa parábola coisas que não pertencem a essa parábola. Então, nessa parábola, de forma direta, Jesus está dizendo o seguinte, que o reino de Deus, que está nessa esfera do que alguns chamam do já e o ainda não, desse reino presente entre nós, mas ainda não na sua plenitude, esse reino de Deus, ele cresce e se desenvolve de forma invisível, como fermento dentro dos corações. Ele cresce de forma invisível como um fermento dentro dos corações. Ele trabalha de forma silenciosa, mas visível em seus efeitos, como um fermento que não pode ser identificado mais depois de misturado com a massa, mas os seus efeitos podem ser vistos por quem observa o que acontece com toda a massa. Então, ele cresce e se desenvolve de forma invisível, mas de forma visível em seus efeitos, agindo o quê? Sobre a totalidade da massa, influenciando todas as esferas da vida humana, todas as esferas da nossa vida. Através de um movimento, então, em quarto lugar, através de um movimento que vem de fora para dentro. O fermento não está dentro da massa, o fermento vem de fora e é introduzido na massa. E então, depois de introduzido na massa, ele age de dentro para fora. Resumindo, essa parábola está dizendo que o reino de Deus, ele é invisível, mas visível em efeitos. Influencia todas as esferas da vida. Ele precisa ser recebido, ele vem de fora para dentro e ele nos transforma de dentro para fora. O reino de Deus é como esse fermento escondido por uma mulher dentro da massa, uma grande quantidade de massa e que leveda toda a massa, ou que fermenta toda a massa. Quais as implicações da parábola? Quais as implicações nós encontramos nesse ensino de Jesus? Eu queria propor três implicações, ou 3 aplicações. Primeiro, se o reino é invisível, porque age na esfera do coração, mas ele é visível em seus efeitos, nós precisamos, antes de mais nada, observar e celebrar os pequenos avanços. Sim, nós precisamos observar e celebrar os pequenos avanços, as pequenas mudanças que estão acontecendo internamente na sua vida, as pequenas ações, as pequenas coisas que vão se transformando e vão ganhando corpo, vão ganhando contornos em suas pequenas ações, que são talvez minimamente diferentes das de ontem. Nós precisamos aprender a observar essas coisas. Precisamos aprender a celebrar essas coisas, porque elas são resultado do reino de Deus que está presente na nossa vida, que está presente na sua vida, na sua história, e que está transformando a sua história, que está fazendo a massa levedar. Então nós precisamos aprender a celebrar, a observar essas pequenas mudanças, não só na nossa vida, mas também na vida um do outro, para não sermos eternos acusadores uns dos outros. Ah, você não vai na igreja? Ah, você não estava lendo a Bíblia ontem? Ah, você ora tanto? Há um processo iniciado em nossa vida. E essa parábola vem ensinar isso. É como um fermento. O reino de Deus é como esse fermento. Aqui ele está transformando, está gerando algo em nós, de dentro para fora. Segunda aplicação, ou segunda implicação que eu queria ver com você, é que se o reino de Deus age na totalidade da massa, influenciando todas as esferas da vida,
deveríamos abolir essa divisão entre sagrado e secular, entre o serviço cristão e o serviço secular. Deveria ser abolido da nossa vida. O cristão vive na dimensão do sagrado o tempo todo. E todo o serviço é feito primeiramente ou primordialmente em Cristo, por Cristo e para Cristo. Não há distinção entre sagrado e secular. Não há distinção entre o serviço cristão e o serviço secular. Não pode haver essa distinção. Por quê? Porque o fermento foi colocado e ele agora vai influenciar toda a massa, todas as esferas da vida. É interessante entender que a igreja, ela é tanto uma organização, como escrevem muitos autores, é tanto uma organização como é um organismo. Enquanto uma organização, ela se ocupa do ministério da palavra, com a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina em amor. São próprios da igreja enquanto uma organização. Ela tem que cuidar do ministério da palavra, ela tem que se ocupar do ministério da palavra, da pregação da palavra, do ensino da palavra, da correta administração do sacramento, do batismo, da Santa Ceia. Ela precisa sim exercer a disciplina em amor. Mas a igreja não é só uma organização. A igreja é um organismo. E enquanto organismo, ela se relaciona com a sociedade em fidelidade, em obediência, ou usando a palavra do domingo passado, em submissão a Deus. Do Deus que a enviou ao mundo, que orou por nós. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nos enviou ao mundo. Para que, então, vivendo em fidelidade em todas as esferas da nossa vida, vivendo tudo como sagrado, como serviço a Deus, para que, então, vejam as nossas boas obras de amor, de justiça, de paz, e então glorifiquem a Deus. Você percebe isso? Se o reino de Deus, se nós estamos entendendo essa parábola, que diz que é como o fermento que leveda toda a massa, atinge todas as esferas da nossa vida, isso tem que ressignificar a forma em que você se relaciona em casa, a forma que você exerce sua profissão, a forma com que você convive com seus vizinhos, os seus valores, a sua ética, o seu funcionamento interno, dos seus pensamentos, as suas emoções. Tudo isso precisa ser influenciado, se é verdadeiro, a parábola que Jesus propôs, de que o reino de Deus atua agora nesse momento da história como um fermento. Mas há ainda uma última aplicação, uma última implicação que eu gostaria de compartilhar com você. Se o reino de Deus, como nós afirmamos, é um movimento que vem de fora para dentro, e isto, como eu acho que é ponto pacífico, independe, isso é, não depende da ação humana, não somos nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou antes da fundação do mundo, foi Ele que revelou Jesus a nós, foi Ele que nos alcançou. Então, se o reino de Deus é um movimento que vem de fora para dentro e age de dentro para fora, eu vou arrumar confusão para mim ao fazer essa aplicação. Mas acredito ser necessário. Acredito ser necessário essa aplicação. Porque nós vivemos dias de grande polarização. Eu estou falando, sim, de polarização política. Não foi à toa que nós trouxemos esse tema para um dos nossos encontros do domingo à noite. Então, vou retomar. Se o reino é um movimento que vem de fora para dentro, e se o reino de Deus é algo que age de dentro para fora, a solução para o mundo, a solução para mim e para você,
não é a instituição de um Estado cristão. Não é a instituição de um Estado cristão. A solução não é um governo que imponha a todos o decálogo, isso é, imponha a todos os 10 mandamentos como lei, que exija padrões éticos de Jesus como o padrão moral obrigatório para todas as pessoas. Lembre-se de uma coisa. E, por favor, não desliga. Não desliga. Eu vou voltar nessa questão política e talvez, através de um outro caminho, eu vou chegar e vou mostrar para você que é um lugar a se engajar. Mas aguenta um pouquinho. Antes, lembre-se de uma coisa. A massa não produz seu próprio crescimento. A massa não produz seu próprio crescimento. A massa precisa de fermento. Fermento que só Deus pode oferecer em Jesus. Fermento que só Deus pode colocar nos corações humanos. Há décadas atrás, vivíamos em uma sociedade, alguns vão chamar de pré-cristianizada, onde o cristianismo era visto com bons olhos e com certa credibilidade. Isso não está há muito tempos atrás. Na minha infância, eu vivia num ambiente onde isso ainda era bem verdadeiro, em alguns ambientes onde eu vivia, onde a sociedade era pré-cristianizada, elas já conheciam as principais histórias bíblicas, admiravam a ética de Jesus, admiravam os mandamentos. Era algo bom se você arrumasse uma esposa, um marido que levasse Deus a sério, era uma coisa boa. Ainda que você não cresce, ainda que você não seguisse, não fosse um discípulo de Jesus, parecia ser algo bom. Hoje nós vivemos em uma sociedade que muitos chamam hoje de uma sociedade pós-cristã, que se apropriou, entenda o que eu vou dizer para você, se apropriou dos mandamentos recíprocos como base legal para o seu funcionamento. Que mandamentos recíprocos são esses? Estou falando lá dos 10 mandamentos, estou dizendo para você aqueles mandamentos que são, tirando os mandamentos que falam sobre a adoração exclusiva a Deus, de não fazer ídolos, a partir daquele de honrar seu pai e sua mãe, partindo pelo não roubarás, você não deve matar, você não deve dar falso testemunho. Então, esses mandamentos são os mandamentos recíprocos. Ela se apropriou disso, está impresso nas leis dos países, ok? Ela não só se apropriou disso, mas ela se apropriou também da ética de Jesus, como uma bandeira social, porém, sem Deus e sem Jesus. Então ela se transformou parte do decálogo de sua lei e o ensinamento ético e moral, a ética e a moral de Jesus como um padrão, como uma luta social, porém sem Deus, desprezando assim totalmente a origem divina ou a origem cristã dessas coisas. E por vezes, para complicar a minha vida e a sua, por vezes, eles militam mais e militam melhor do que nós, que somos cristãos, nas bandeiras éticas, nas bandeiras morais de Jesus. Por vezes, militam de forma melhor do que muitos de nós. E aí você pode perguntar, de novo, a solução, então, não é a instituição de um Estado cristão? Não, não. Pelo menos não como é desejado por parte de alguns cristãos hoje, que elegeram o seu partido, seja ele qual for, como divino. E o outro partido como a personificação do próprio Satanás. E assim, desculpa, mas se tornam infiéis a Deus, pois confundem viver em missão no mundo com viver em guerra no mundo. Confundem em viver em missão no mundo
com tornarem-se cruzados de Deus no mundo atual. A solução, a partir dessa parábola, seria que o fermento permitir, ou aguardar, talvez seria a melhor palavra, que o fermento faça o seu papel de fermento, trabalhando de dentro para fora, em cada um de nós, transformando nossa forma de viver na esfera interna e externa, privada e pública, fazendo com que nos tornemos pessoas, cristãos, seguidores de Jesus, que agem em suas competências, em suas profissões, com fidelidade a Deus, porque estão servindo a Deus em, por e para Jesus, e agem com excelência no que fazem. Aí sim, na esfera política também, como cristãos que exercem o seu chamado dentro desta área com excelência e fidelidade a Deus, lutando por justiça, lutando por paz. Eu queria terminar com uma última reflexão, dizendo para você o seguinte, que o propósito do cristão, à luz dessa parábola, não é apenas chegar ao céu quando ele morrer. E ainda não é apenas ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros. A igreja, enquanto organização, repito isso porque eu já disse, cuida da ministração correta da palavra, do sacramento e da disciplina. Mas enquanto organismo, a igreja, que é a soma dos discípulos, os seguidores de Jesus, eu e você, vivem e partilham a vida de Jesus em todas as esferas da existência. Em todas as esferas da existência. Na arte, na política, nos negócios, em todas as esferas, na educação. Somos enviados para influenciar a arte, para influenciar a economia, para influenciar os negócios, o ensino e a política, na expectativa, presta atenção, na expectativa de que Deus possa ou não usar-nos para a transformação da realidade, influenciando a cultura e sinalizando o reino de Deus. Sinalizando o reino de Deus, que como um fermento está transformando-nos de dentro para fora, porque quer transformar o mundo, se for do agrado de Deus, transformá-lo. Um reino que ao menos venha de fora para dentro e transforme de dentro para fora, nunca será verdadeiramente o reino de Deus revelado na parábola do fermento. Um reino que, a menos que venha de fora para dentro e transforme você de dentro para fora, e não só você, mas todas as realidades, nunca será verdadeiramente o reino de Deus revelado na parábola do fermento. A menos que ele faça isso. A menos que a gente reconheça que ele vem de fora. Por isso o Estado cristão não vai transformar as pessoas em cristãs. Ele vem de fora para dentro. Ele não é imposto por força humana.
mas ele também age de dentro para fora. Por isso, sim, se você ocupa a esfera política, você deve ocupá-la como quem faz, quem serve a Deus, como quem está envolvido em algo sagrado, servindo a Deus, em Cristo, por Cristo e para Cristo. E isso se aplica a você como professor na área da educação, se aplica a você em seus negócios, na sua gestão dos negócios, na gestão dos seus funcionários, a você como empregado no lugar onde você trabalha, e se aplica a cada um de nós como cristãos. Eu queria orar com você. Queria orar com você para que o reino de Deus seja como um fermento na minha vida e na sua vida. Que nós sejamos receptivos ao governo de Deus sobre a nossa vida. Que de dentro para fora sejamos transformados de glória em glória, como diz as Escrituras. Que dia a dia seja transformado. E que as transformações afetem todas as esferas da nossa existência. E por consequência, afetem a existência de outras pessoas. Para que vejam as boas obras, para que glorifiquem a Deus. Para que se rendam a Cristo. Que sejamos fiéis e que todos vejam as nossas boas obras. Boas obras que precisam ser de amor, de justiça e de paz, para que glorifiquem ao nosso Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nos rendemos diante do Senhor. Nos calamos, Senhor, diante da Tua palavra, que nos lembra que o Teu reino é como um fermento colocado em uma grande quantidade de massa, que fermenta toda a massa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, transformar a nossa vida de dentro para fora, porque o Senhor já plantou o Teu reino em nosso coração. Mas se há porventura alguém, Deus, cujo reino não foi plantado dentro do coração, Pai, que o Senhor possa, nesse instante, estar, ó Deus, plantando o Teu reino nesses corações, Pai. Que haja em todos nós o desejo de orarmos pelo Teu reino, que o Teu reino venha sobre nós, que o Teu governo venha sobre nós, que o Senhor venha ser o Senhor de nossas vidas, para que o Senhor seja também o Salvador de nossas vidas, que o Senhor venha ser o Salvador de nossas vidas e, consequentemente, o Senhor de nossas vidas. Que o Teu senhorio sobre nós, ó Pai, venha transformar a maneira com que vivemos, ó Pai. E que, se for do Teu agrado, Pai, que através das transformações que o Senhor está fazendo em nós, enquanto organismo, enquanto uma igreja orgânica que está espalhada nesse mundo, que, se for do Teu agrado, que o Senhor, Pai, possa usar essas coisas para transformar o mundo ao nosso redor, Pai. E alcançar outras pessoas, trazendo a Deus justiça, amor, paz à sociedade, influenciando a cultura, alcançando vidas, ó Deus, incluindo-as no Teu reino através de nossas vidas, ó Pai. Somos Teus, Senhor. Teu reino habita em nós. Transforma-nos, ó Deus, de glória em glória, para que sejamos tal qual a imagem de Jesus, Teu Filho. Para que possamos, ó Deus, viver e partilhar a vida de Jesus com todos e em todos os lugares, com fidelidade à Tua palavra, na expectativa de que o Senhor pode mudar as realidades através disso tudo, através do Teu reino que o Senhor plantou em nós. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Que Deus possa abençoar o teu dia, que Deus esteja com você hoje, que, se possível, você possa estar conosco à noite, quando nós nos reuniremos mais uma vez, para ouvirmos a palavra de Deus, para ser desafiados, exortados, consolados por ela. Que Deus te abençoe.